Veja o que a gente aprende na palavra de Deus. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Queridos, nesses dias em que Deus levanta o profeta Elias, tisbita, Elias o tisbita, vindo ali de Gileade, nos dias do rei Acabe, dias em que a nação de Israel estava imersa na idolatria. Acabe havia feito aliança com os de Sidom, havia se casado com Jezabel, e Jezabel era de um povo estrangeiro, era de um povo estranho à aliança do Senhor. Jezabel vinha de um povo que eram adoradores de ídolos. Em verdade, os ídolos têm por trás os demônios querem ser adorados. É desejo de Satanás receber adoração. Satanás sempre quis e sempre quer ser como Deus. Ele é um fajuto imitador de Deus e deseja ser adorado. E o culto cananita era um culto popular, era um culto onde eles cultuavam, eles adoravam, e a popularidade desses cultos era que nos templos a Baal, nos templos a Astarote, se praticavam orgias, haviam prostitutas cultuais, mulheres que eram usadas sexualmente nesses cultos, eles se embriagavam, e isso fazia com que, por conta do desejo da carnalidade, essas falsas divindades fossem celebradas. E quando Acabe se casa com Jezabel e faz aliança com Jezabel, contrariando o que estabelece a palavra do Senhor, ele vai trazendo para dentro de Israel, não apenas uma pessoa estranha à aliança, mas essa princesa de Sidom, e agora rainha de Israel por casamento, ela vem trazendo a adoração a Astarote, ela vem trazendo a adoração a Baal, e ela vai instituir a falsa adoração em Israel, ela vai instituir o culto ao falso Deus, e ela vai contrariando os princípios fundamentais da aliança do Senhor com o seu povo, quando a palavra diz: ao Senhor teu Deus, unicamente a Ele adorarás, unicamente a Ele
lhe servirás com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas emoções, com todas as tuas forças. O culto ao Senhor é exclusivo. O culto ao Senhor, ele envolve o corpo, a alma e o espírito. A palavra diz que Deus que é onisciente e sabe todas as coisas, mas diz que há uma coisa que Deus procura, trazendo em uma linguagem humana. Deus procura alguma coisa. E o que é que o Deus que sabe todas as coisas procura? Ele procura o verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito. Adoração em espírito é adoração a um Deus que é invisível. Adoração em espírito é adoração a um Deus que eu não posso ver, mas que o meu coração sente a sua presença. Ele é tão real que não precisa de pintura. Ele é tão real que não precisa de escultura. Ele é tão real que quando alguém se volta para adorá-lo, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele também diz em sua palavra: me buscareis e me achareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração, eu me deixarei achar, eu me deixarei encontrar. A busca ao Senhor não depende de iconografia. A busca ao Senhor não depende de imagem, não depende de recursos terrenos, de coisas da terra. Deus é espírito e adoração a Ele é com a alma, adoração a Ele é com o espírito. Não importa se você está em casa agora ou no trabalho, você pode voltar o seu coração para o Senhor e a presença do Senhor se fará sentir na tua alma. E a presença do Espírito de Deus, aquela sarça que ardia e não se consumia, ela estava recebendo ali a presença do Senhor. Você também pode receber esta presença da tua alma. Você também pode sentir, ser impactado por esta presença do teu coração. Aquele que busca esta presença encontra-se com o Senhor. Adoração ao Senhor é em verdade. Que verdade é essa? É a verdade da sua palavra. Não é a verdade relativa da mente humana. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O coração do homem oscila como as ondas do mar. Adoração ao Deus eterno, adoração ao Senhor não é conforme o entendimento do homem. Deus é quem estabelece como quer ser adorado. É Ele que é adorado e Ele diz como quer ser adorado. E a adoração a Ele é conforme o que Ele estabelece na sua palavra fiel e verdadeira. E a sua palavra declara que a adoração ao Senhor é única, a adoração ao Senhor é exclusiva. Ele diz: eu sou o Senhor e a minha glória, eu não divido a minha glória. A glória é somente para Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele na igreja, glória a Ele na tua vida. Adore a Ele com as tuas forças, com a tua alma. Então, quando Jezabel introduz o culto a Baal, o culto a Astarote, a falsas divindades, ela vem afrontando a aliança do Senhor. E quando o Senhor disse na sua aliança: olha Israel, se vocês me deixarem, olha Israel, se vocês voltarem as costas para mim, eu também deixarei vocês. Deus não impõe à minha vida a sua presença. Deus não impõe à minha casa a sua presença, não. Ele não quer que eu sirva forçado. A grande prova disso é que quando Ele constitui o homem no jardim do Éden, Ele coloca para o homem uma escolha. Ele estabelece ali o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Ele diz para o homem: pode comer de tudo que tem no jardim, de toda a abundância do jardim, de toda a provisão do jardim, de toda a delícia do jardim. Quando Deus dá, Ele não dá limitado. Quando Deus dá, Ele não dá por medida contada. Ele dá abundantemente. Mas Ele diz ao homem: mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore, aquela árvore ali, aquela árvore dela não comerás, porque o seu fruto te trará dano. O seu fruto é venenoso. O seu fruto não te fará bem. E Deus, quando faz isso, Ele não coloca uma cerca em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não coloca ali um exército de anjos protegendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Deus, Ele coloca apenas a sua palavra, fiel, imutável, verdadeira. A palavra de Deus é a direção para quem caminha, é a bússola para o caminhante, é o GPS espiritual. Andando conforme esta palavra, você não vai errar o caminho. Lâmpada para os meus pés
mais é a tua palavra, é luz para o meu caminho, andando conforme esta palavra. Ainda que alguém tropece e caia, é possível se levantar. Como o filho pródigo que caiu, ele cai em si. Que queda boa é quando alguém cai em si e ele reconhece, conforme a palavra de Deus. Ele diz: eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, mas eu não ficarei na queda, me levantarei e irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, eu errei, pai, eu pequei, mas me recebe, nem que seja como trabalhador na tua casa. A palavra de Deus dá direção, ela é o prumo daquele que levanta a edificação. A palavra de Deus é o guia para a minha vida, é o guia para a tua vida. Quando Israel sai da direção da palavra, quando Israel passa a querer viver longe dos estabelecidos estatutos da palavra de Deus, a nação se afasta de Deus e Deus se afasta da nação. Oh, aleluia! E é nesses dias que Deus levanta Elias, o tisbita, aquele cujo nome diz: o verdadeiro Deus é Yahvé, o verdadeiro Deus é o Senhor é quem é Deus. E Elias aparece na corte de Acabe e diz: olha, sobre a minha palavra, e não vai chover sobre a terra, e não haverá orvalho sobre a terra. E quando a terra não tem mais chuva, e quando não há mais orvalho de madrugada sobre a terra, e seca tudo que é verde, e as fontes também vão minguando, vão secando, e agora a prosperidade que havia em Israel, porque a palavra de Deus declara: é a bênção do Senhor que faz dar certo, é a bênção do Senhor que faz prosperar, é com a bênção que eu construo, é com a bênção que tem multiplicação, é com a bênção que, oh aleluia, que a vida de alguém tem prosperidade. Deus tem prazer em abençoar. Mas quando o povo do Senhor saiu da presença do Senhor, alguém sai da presença do Senhor, como o filho diz para o pai: pai, eu não quero viver conforme a tua palavra, pai, eu não quero viver mais conforme as tuas ordenanças, pai, eu não quero viver segundo as regras da tua casa. E o pai não prende o filho, o pai não amarra o filho, o pai não quer o filho vivendo na sua casa, sabe, obrigado, a pulso. Não, Deus não me quer na presença dele, obrigado. Ele não queria Adão na presença dele, obrigado. Ele não queria Eva na presença dele, obrigada. Aleluia. Ele me quer na sua presença, mas porque eu o amo. Ele me quer na sua presença, mas porque Deus é mais importante que as bênçãos de Deus. Alguém procura Deus pelas bênçãos de Deus, mas mais importante que as bênçãos de Deus é o Deus de todas as bênçãos. É quando eu amo não pelo que ele tem, mas eu amo pelo que ele é. É quando eu amo não pelo que ele tem para dar, mas eu amo por ele mesmo. É este relacionamento que Deus queria estabelecer com o seu povo. É desde o Éden esse critério, esse padrão de Deus. E é por isso que o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal estava livre. O acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal não havia impedimento, mas no dia em que o homem comesse, a consequência, pecado tem consequência. Pecado é uma semeadura, e aquilo que o homem semear, a palavra diz, ele ceifará. Pecado é semeadura e ele tem colheita. E houve a colheita. E quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele perde a eternidade. O seu corpo muda, a terra muda. Há um impacto, não apenas espiritual, mas um impacto que percorre todo o planeta, que percorre toda a terra. E do próximo respirar do homem, ele já envelheceu um pouquinho. E no segundo respirar do homem, e ele já foi perdendo as suas forças, o seu coração mudou, a sua alma mudou. Houve um vazio que se instalou dentro da sua alma e dentro do seu coração. Que vazio é esse? É o vazio da presença de Deus. Que vazio é esse? É a falta da comunhão com o Espírito de Deus. Israel se afasta do Senhor nos dias de Acabe. Israel se afasta do Senhor nos dias de Jezabel. Mas o Senhor, o pecado tem consequência. E o homem de Deus chega à corte de Acabe
Acabe. E Acabe dizia: nós adoramos Baal, e é Baal quem dá chuva. Nós adoramos Baal, e é Baal quem faz a terra frutificar. Nós adoramos Baal, e é Baal quem faz com que a erva no campo germine, que hajam colheitas abundantes. Mas quando o homem de Deus chega ali, com aquele nome que diz: o verdadeiro Deus é o Senhor, ele diz: sobre a minha palavra e não chove, sobre a minha palavra e não orvalha sobre a terra. E quando Elias libera aquela palavra e vai embora, não chove, não tem orvalho, e começa a seca, e começa a fome, e as fontes vão secando, e Israel padece apertos, e Israel vai padecendo necessidades, o gado vai morrendo no campo, os rebanhos vão minguando. E ainda que alguém diga: é Baal quem resolve, ainda que alguém diga: é Baal o padroeiro de Israel, o padroeiro de Jezabel, é quem socorre o nosso povo, e ainda que alguém busque no padroeiro uma resposta, busque no padroeiro uma solução, não tem chuva, não tem orvalho, porque o verdadeiro Deus, a glória é somente dele, o verdadeiro Deus, o poder pertence a ele, a glória é dele, é ele quem opera, é ele quem faz, é ele quem cura, é ele quem abre, é ele quem levanta, é ele quem salva, é ele que transforma, é ele que redime, é ele que fala com o teu coração e faz a tua alma arder na sua presença. Bendito seja o seu nome. E no meio dessas dificuldades, o Senhor fala a Elias. Então veio a palavra do Senhor dizendo: coisa boa é quando a gente está atento à palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem para falar, a palavra dele é vida. Quando aqueles que procuravam Jesus, porque ele havia multiplicado pães, quando aqueles que procuravam Jesus, aquela grande multidão, porque tinha multiplicado peixe, e o Senhor olha para aquela multidão e diz: mais importante que as coisas de Deus é o Deus de todas as coisas. Vocês me procuram pelo pão, vocês me procuram pelo peixe que eu multipliquei, mas eis aqui o que é melhor do que o pão que foi multiplicado, eis aqui o que é melhor do que o peixe que foi multiplicado. Aqui está o maná que desceu do céu, aqui está o pão da vida. Quem come deste pão, quem come deste pão e bebe deste sangue tem a vida eterna, porque o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E aquele povo ficou escandalizado: o corpo dele é comida, o sangue dele é bebida. Essa palavra é pesada para os nossos corações. Ele não vai multiplicar pão hoje não, ele não vai multiplicar peixe hoje não. E eles desistiram de segui-lo, e o desejo de quem o seguia por bens materiais foi fenecendo, e eles agora querem deixá-lo, e eles vão deixando. Mas Jesus olha para os 12, ele olha para os íntimos e os confronta com a palavra que diz: vocês também não vão me deixar, vocês também não vão seguir a multidão, não vão seguir a opinião da maioria. Mas Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra da vida? Para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Nós não vamos te deixar, Senhor. Coisa maravilhosa é quando alguém valoriza a palavra do Senhor. E o Senhor diz para Elias: levanta-te. Era um tempo de dificuldade, mas levanta-te. No meio da crise, alguém prefere ficar prostrado. No meio da crise, alguém prefere ter autocomiseração e dizer: pobrezinho de mim, tadinho de mim, eu sou um bichinho. Mas a palavra de Deus diz diferente. Ela diz: levanta-te. Pode ser um tempo de dificuldade, mas levanta-te. Porque eu tenho que me levantar, porque a palavra do Senhor ainda existe, porque Deus ainda brada no céu, porque a terra pode estar em crise, mas o céu jamais estará em crise. O trono do Todo-Poderoso não se abala. Levanta-te. Crise não prostra a Deus. A crise que me prostra, a crise que te prostra, não curva ao Todo-Poderoso. Levanta-te e vai. Ele dá direção. Vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher, uma viúva, que te sustente. Jesus,
ele fala desse episódio. Ele diz: e havia em Israel muitas viúvas, mas a nenhuma delas veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai para a casa dela, vai viver na casa dela, não. Mas há uma viúva estrangeira, há uma que estava lá fora, mas era uma viúva que tem um perfil diferente. É uma viúva que, apesar de ser do estrangeiro, apesar de viver no meio de uma nação idólatra, ela tem uma convicção diferente, ela tem uma disposição diferente, e é dessa disposição que eu quero te falar. Porque Elias, indo ali a uma viúva, veja, a viúva era o sentido daquilo que não tinha meios. A viúva era o sentido social da vulnerabilidade. Uma mulher sem marido, ela não tinha o esteio da casa. Uma mulher sem marido, ela não tinha os recursos necessários. Uma mulher sem marido, ela não tinha um amparo social. O Senhor está mandando Elias, que está num tempo de crise, a uma mulher que está numa crise muito maior do que a crise da falta de água, do que a crise da falta de recursos. Ela é uma viúva, e é uma viúva. Quando se fala em viúva, se pensa a viúva pobre. Quando se fala em viúva, se pensa uma mulher que não tem nada. Jesus, estando no gasofilácio, naquele pátio onde as mulheres tinham acesso, a tradição diz que haviam 13 gasofilácios ali, e ele está ensinando, ele está falando para os gentios, ele está falando a palavra e dando ensino para quem quiser ouvir. E diz a palavra que de repente vem uma mulher viúva. Quando fala em viúva, já sabe, ela é desamparada. Quando fala em viúva, já sabe, ela não tem recursos. Quando se fala em viúva, já sabe, ela é vulnerável social. E aquela viúva está entre aqueles que estão lançando ofertas e sectéis com moedas valiosas no gasofilácio. Aquela mulher também oferta, e Jesus está dando ensino. E alguém pensa assim: será que ele se importa com a oferta? A palavra de Deus diz que ele se importa, porque depois, no meio do ensino, ele para o ensino para perguntar: quem foi que deu a maior oferta? E os discípulos ficam agora impactados por essa pergunta. Jesus gosta de fazer perguntas. Senhor, como é que a gente vai saber quem deu a maior oferta? Tanta gente que veio de fora, que veio de viagem, que veio da diáspora e depositou aqui muitas moedas. Ninguém contou, ninguém contabilizou. Como é que a gente vai saber quem deu a maior oferta? E Jesus, ele diz: olha, sem nenhuma sombra de dúvida, aquela viúva pobre, aquela viúva vulnerável, que deu aquelas moedinhas de cobre, que mal dá para comprar um pombo, ela deu a maior oferta. Senhor, como é que ela deu a maior oferta? Porque esta viúva, no meio da crise, no meio da sua vulnerabilidade, no meio da sua necessidade, ela não deu o que sobrava, mas tudo quanto ela tinha, ela entregou. Sabe o que é isso? É o amor. O amor, ele é o que o amor faz. O amor, Deus prova o seu amor para comigo. Deus prova o seu amor para contigo, não que ele diga que me amou, mas que em Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você, lá na cruz do Calvário. O amor entrega, o amor se entrega sem reservas. E ele diz: ela deu a maior oferta. A Bíblia não diz o resultado da vida daquela viúva, mas pelo texto que eu estou lendo com você, eu posso inferir o que aconteceu na vida daquela mulher. Aquela viúva do gasofilácio, ela tinha a disposição da viúva de Serepta, e é sobre isso que eu quero chamar a tua atenção. Então ele se levantou. Quando a gente escuta a palavra, você tem uma escolha: ficar do mesmo jeito, viver do mesmo jeito, permanecer na mesma posição, ou mudar de posição, ou ir conforme a direção da palavra. E Elias, ao ouvir a palavra diz: então ele, depois que escuta a palavra, então ele, depois que a direção chegou, ele se levantou. Aleluia. Se levanta, Ratimeia. Eu estou debaixo de opressão, mas a palavra diz: te levanta, Ratieia. Levanta, Ratimiquimineia. Maior que a crise é o poder da palavra. Maior do que aquilo que te esmaga é o poder da palavra que diz: te levanta. Debaixo dessa palavra, muda a tua posição. Debaixo desta palavra, fica de pé, porque o Senhor tem negócio com a tua vida. Elias se levantou. Deus tem propósito com Elias, e foi. Ele se levantou e foi conforme a direção da palavra, e foi para Serepta. Diz a palavra, foi para o estrangeiro, foi para a direção de Deus, e chegando à porta da cidade. Aleluia. Oh glória. Ele não vai passar pela porta, porque o Deus que abençoa, já te abençoa só em se aproximar da porta.
Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, diz o Senhor, e ninguém a pode fechar. E qual o segredo para ser abençoado? Se levante e vá em direção à porta da bênção que Deus tem aberto, da porta que Deus tem estabelecido conforme a sua palavra. E você, ao se aproximar da porta, já vai sendo alcançado pela bênção de Deus. E ele foi, se levantou, indo e chegando à porta da cidade. Ele nem passa pela porta, porque diz a palavra, eis que. E quando a Bíblia diz eis que, você já sabe, é Deus que está agindo. Quando a Bíblia escreve eis que, você já sabe, Deus está interferindo. Creia pela fé, Deus está escrevendo um eis que na tua história hoje. Deus escreve um eis que na tua situação hoje. É aquele que te conhece, aquele que te vê, aquele que sonda a tua alma e o teu coração, aquele que tem ouvido o teu clamor e a tua oração. Ele começa a escrever, eis que Deus está agindo, eis que Deus está fazendo, eis que Deus está visitando, eis que Deus está promovendo na tua vida mudança nesta manhã. Eis que estava ali. Quem é que estava ali? Um empresário. Quem é que estava ali? Um rei. Quem é que estava ali? Alguém de muitas posses. Quem é que estava ali? Estava ali uma mulher. Oh, glória a Deus. Uma mulher. E não era qualquer mulher, era uma mulher viúva. Não era a esposa, a primeira dama da cidade, não, era uma mulher simples. Era uma mulher viúva. Mas como é isso? É que Deus gosta de confundir a terra. Eita, a palavra diz que ele coloca a sua glória, não é em vaso de ouro. O vaso de ouro é lindo, é caro, é precioso. Ele não coloca em vaso de prata, é lindo e é precioso. Mas ele coloca a glória dele em vaso de barro, vaso simples, vaso frágil. Porque a glória e o poder pertencem a ele. O apóstolo Paulo diz, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo escreve dizendo, quando penso que estou fraco, então eu sou forte. Deus não precisa de coisas fortes para te fazer fortes. Deus não precisa de coisas grandes para te fazer grande, porque Ele já é grande, Ele já é forte. A força de Deus da tua fraqueza e prevalecerás. Ali estava uma mulher e ali estava uma viúva. E o que é que a viúva está fazendo? No meio da crise, eu me admiro da atitude dessa viúva. Porque no meio da crise, ela não diz, não tem nada para fazer. No meio da crise, ela não diz, eu já desisti. No meio da crise, ela não diz, eu vou ficar depressiva aqui nesse quarto, tomando tarja preta, ansiolítico para poder dormir, para poder esquecer os problemas. Eu não vou me embriagar com psicóticos, eu não vou me embriagar com remédios que alteram a minha consciência, não. No meio da crise, ela se recusa a ficar na depressão. No meio da crise, ela se recusa a ficar numa caverna. No meio da crise, ela está na porta da cidade. No meio da crise, ela está no lugar mais amplo. E o que ela faz desse lugar mais amplo? Ela está apanhando lenha. Quem está apanhando lenha, eu gosto da figura da lenha, porque lenha fala de oração. Lenha, madeira, quando você corta a madeira, ela é cheia de círculos concêntricos, de anéis concêntricos, e você aprende estudando que cada anel daquele, a espessura de cada anel leva 1 ano para se completar. Quando você corta uma árvore e sabe a idade dela, só em contar os anéis que ela tem. A vida de oração. Lá em Lucas 18, Jesus fala da parábola dizendo, o dever de orar e não esmorecer. Diz ali o escritor Lucas, e Jesus contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar e não desanimar, do dever de orar e não desistir. Alguém diz, oração é uma chamada. Eu vim aqui te dizer que oração não é chamada. Alguém diz, oração é prazer em orar. Eu vim aqui te dizer que oração não é prazer em orar. Eu vim aqui te dizer que oração é um dever. Oração é disciplina. Eu não oro porque eu gosto. Eu não oro porque fui chamado para orar. Eu oro porque Deus
Deus me diz, o dever de orar está na minha vida, o dever de orar tem que estar no meu coração, o compromisso com a vida de oração tem que estar no meu viver. E Jesus orava e não precisava de orar. Ele é visto orando de manhãzinha logo cedo, ele é visto orando de madrugada, ele é visto se retirando do meio da multidão para orar, para buscar a presença do Pai. Ele não precisava orar, mas ele orava. E por que que ele orava? Porque o maior ensino de Jesus não era apenas o que ele falava, mas também o que ele fazia. A viúva está procurando lenha. Ela está na porta da cidade e ela procura lenha. Ela procura oração. Por quê? Porque na oração eu falo com Deus, mas Deus também fala comigo. Na oração você pode derramar a alma. Na oração você pode dizer tudo o que você quiser dizer. Não tem problema. A gente não sabe mesmo como orar, diz a palavra. Agora tem uma coisa. Se tem uma coisa que Deus tem compromisso é com quem ora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: ainda que você não ore com sabedoria, ainda que você não ore com perfeição, ainda que a sua linguagem seja limitada, para falar com Deus que é ilimitado, não tem problema. Porque quando você colocar a face no pó, o Espírito de Deus, Ele estará com você. O Espírito Santo, Ele vai gemer com você. E Ele vai usar uma linguagem chamada de gemidos inexprimíveis. O Pai conhece, o Filho conhece, Deus conhece. Ana não tinha palavras, Ana só tinha angústia. Ana estava com o coração condoído e ela já não tinha mais o que dizer. As palavras tinham se acabado, mas as lágrimas desciam. E alguém já disse que lágrima no rosto de crente é uma carta para o céu. A viúva está procurando lenha e Deus está mandando alguém ao encontro da viúva. Creia nesta manhã, você que está no círculo de oração, você está aqui buscando lenha, o Senhor já está mandando alguém à tua direção que diz: o verdadeiro Deus é o Senhor, o verdadeiro Deus é Yahvé, o Deus que marca encontro. Ele marca encontro com quem ora. Ela está na porta da cidade e uma mulher viúva apanhando lenha no meio da crise, ele a chamou e lhe disse: ô glória, eu te disse que na oração Deus fala. Ele está chamando, ele a chamou e lhe disse: traze-me. Meu Deus, ela não tem nada, e a primeira palavra que ela escuta é: traze-me. Como é que eu levo aquilo que eu não tenho? Como é que eu entrego o que eu não possuo? Traze-me. Aleluia. Ô Senhor, como é que eu vou trazer alguma coisa? Eu não tenho nada. Aleluia. Traze-me. Amasteia. Deixa eu te contar uma coisa para você. Quando Deus te manda trazer, é porque Ele já proveu o que você vai trazer para Ele. Quando Deus te manda fazer alguma coisa. Alguém um dia olhou para mim, muito jovem, um pastor, e disse: olha, Edmilson, Deus nem sempre chama os capacitados. Agora tenha certeza de uma coisa: Ele sempre capacita os chamados. O que Deus te manda fazer, assim diz o Senhor: eu já te capacitei para fazer. Aquilo que eu estou pedindo a você, eu já te dei, para que você possa entregar. Receba nesta manhã capacitação da parte do Senhor. É Ele quem capacita, é Ele quem separa, é Ele quem convoca, é Ele quem levanta, é Ele quem opera. Ele é a fonte de tudo quanto Ele te pede para fazer. Traze-me, peço-te. Ele não está exigindo não, viu? Ele só pede. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele não obriga você a conviver com Ele. Ele não obriga você a dobrar joelho de madrugada. Ele não obriga. Não obriga. Aí o que outro dia estava me contando de um testemunho de uma irmã. Ela queria cantar. Olha, Jane, a irmã queria cantar, mas ela tinha a voz igual a minha, desafinada, feito o sangue de Jesus tem poder. E ela foi cantar no culto, e quando ela cantou, irmão, acabou o fogo. Aleluia, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. E o povo não via a hora dela terminar de cantar. Ela amava cantar. E ela queria muito cantar, e o pastor não deu mais oportunidade, porque ela não sabia cantar mesmo.
E um dia ela perguntou, pastor, eu fico tão triste, eu peço para cantar e o senhor não deixa. E ele disse, é porque a senhora precisa fazer um curso para cantar. E ela disse, e onde é que eu faço esse curso? E aí ele não perdeu a viagem. Se eu conheço um professor muito bom. Mas ele é muito bom. Se você tem um desejo de cantar, é porque Deus te deu o desejo de cantar. E aquilo que Deus dá, Ele capacita. Eita, Ele chama e capacita. Ele envia e capacita. Ele envia e se responsabiliza. Você quer mesmo fazer o curso? Quero. Agora tem um problema, qual é? É que esse professor, a agenda dele é muito cheia. É tomada de coisas a agenda dele. E ele assim, não tem vaga, exceto às 3 da manhã. Só às 3 da manhã é que ele tem espaço para te atender. Você quer o curso? Quero. Olha, eu vou falar com ele. Tá certo? Tá. E se você quiser mesmo, volta a falar comigo. E ela voltou a falar com ele. E ele disse, está aqui o contato dele. Entregou, escreveu no papel e deu para ela. E quando ela olhou o papel, olhou para o pastor, olhou para o papel, e ele disse, esse é o professor. Às 3 da manhã ele está te esperando. Pode ligar que ele vai atender. Vamos lá, fala para tua irmã e pode ligar que ele vai atender. Fala para ela, pode ligar. Eu honro os que me honram, diz o Senhor na sua palavra. Eu honro os que me honram, e o que de madrugada me buscar vai me encontrar. 3 da manhã tocou o despertador e ela se levantou com todo o sono que tinha. Eita, viu aquela oração que você não sabe se está falando, se está dormindo? Mistura o sono com a oração, é uma bênção. Mas ela foi. E ela continuou indo. E ela continuou indo para as aulas. E 3 da manhã tocava o despertador, ela já acordava. Tinha dia que ela já acordava sem o despertador. E dobrava o joelho, e ia para a aula, passou um ano. E ela fez um bilhete, pastor, eu quero cantar. Eita, glória a Deus. E ele mandou dizer para ela, hoje não. Mas depois ele ficou com o coração inquieto. E mandou dizer para ela um hino só. Um hino só, viu? Tá certo. E o pastor já ficou segurando na cadeira, vai acabar o culto. Quando ela começou a cantar, quando ela começou a louvar, a glória de Deus veio sobre aquele lugar. A glória de Deus. É dele o querer, é dele o efetuar, é ele quem faz, é ele que opera, é ele quem fala, é ele quem se move. A obra é dele, a tua vida é dele, que ele usa quem quer. É um vaso de barro, não tem muita importância. É um vaso de barro, não tem muito brilho, não tem muito valor. Ele não precisa que tenha brilho, ele não precisa que tenha valor. Quem dá valor é ele, quem valoriza é ele, quem dá brilho é ele, quem coloca glória é ele, quem enche de unção é ele. E ela hoje ela é cantora famosa, estava dando entrevista. E ela contava o testemunho e dizia, e eu ainda estou indo para as aulas. Você ainda vai para a aula. Você ainda tem compromisso com Deus. Você ainda tem sede da presença. Ainda arde no teu coração o desejo inarredável da presença do Senhor. Ainda arde no teu coração o desejo de se encontrar com Deus, de olhar na sua face, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença e de receber o seu renovo. Traze-me, peço-te. Ele diz, numa vasilha. Deus trabalha com os vasos da tua vida, da tua casa. Deus trabalha com o que você tem. O vaso que eu tenho lá em casa é simples. Meu Deus. O vaso que eu tenho lá em casa é muito simples. É com esse vaso que Deus vai trabalhar. Bendito seja o seu nome. Numa vasilha um pouco de água. Oh, glória a Deus. Somente um pouco, não precisa muito. É só um pouco de água. Bendito seja o seu nome. É só um pouco da palavra.
Você não precisa conhecer a Bíblia toda para falar dele. Você não precisa ter o doutorado em divindade para falar dele. Não precisa não. Basta um pouco, reteia. Lá, se você tiver intimidade com ele, com um pouco de água ele faz. Com um pouco de água ele resolve. Com um pouco de água ele trabalha. É um pouco de água. Agora, um pouco de água na minha mão é só um pouco de água. Agora, um pouco de água na mão dele é um oceano. Entrega esse pouco que você tem na mão de Deus aí. O garoto que tinha pães e peixes era o lanchinho que a mamãe fez. Na mão do garoto era só o lanchinho. Agora, quando ele entregou para Jesus, é o banquete para uma multidão. Era o banquete, mas terra tia, ainda vai sobrar, vai dar, vai alimentar e vai sobejar. Bendito seja o nome do Senhor. Um pouco de água que beba, e indo ela a trazê-la, ela ouve e obedece. É preciso ouvir e obedecer. Repita comigo: há poder em obedecer. Diga de novo: há poder em obedecer. Há poder em obedecer. Quando o rei escuta o decreto dizendo: vai morrer dessa você não escapa. Ele olha para a parede branca do quarto, chora e diz: Senhor, lembra que eu obedeci. Aleluia. Lembra que Isaías escuta o stop de Deus. Stop, para. Meia volta, vou ver. E ele volta, vai lá de novo e diz para o rei: 15 anos de vida eu estou aumentando. Eu estou aumentando a paz, eu estou aumentando a alegria, eu estou aumentando a bênção, eu estou aumentando a prosperidade, porque há poder em obedecer. Ela se levanta e ela vai, ela escuta aquilo que o homem de Deus está pedindo. Ela não questiona: eu tenho tão pouco. E ele está me pedindo, eu tenho tão pouco. Mas a palavra de Deus diz: e indo ela a trazê-la. Ele a chamou, ele pediu água, não chovia. Ele pediu água, valia mais que petróleo. Meu Deus do céu, ainda hoje no Oriente, a água vale mais que petróleo. 1 litro de água é mais precioso que 1 litro de petróleo. Petróleo eles têm abundância, agora a água não. Água quem tem é o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Adora a Deus, porque esse país é abençoado, essa nação é abençoada. Chove quase todo dia. Lá quando eu estava no Acre, às 3 horas da tarde, eu sabia: vai chover. Bendito, chovia, glória a Deus. E o povo já marca o horário assim: é antes ou depois da chuva? Oh, glória a Deus. O encontro, o compromisso é depois ou é antes da chuva? Adora a Deus, porque Ele tem abençoado esta nação. Bendito seja o seu nome. E indo ela trazê-la, ele a chamou outra vez. Sabe, Deus, Ele gosta de falar aos poucos com a gente assim, ó. Em vez de Ele dizer tudo de uma vez, parece que só para a gente demorar mais um pouquinho na presença, Ele diz: eu vou dizer devagarinho. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, bendito seja. A mamãe dizia que o apressado comia cru. Não tenha pressa não na presença do Senhor. Não tenha pressa não de sair da presença do Senhor. Ele tem que tratar contigo. Oh, glória. Bendito seja o seu nome. E indo ela, ele a chamou de novo e disse: traze-me de novo. Quer que eu traga outra coisa? Olha, quanto mais Deus pede, mais Deus dá. Você perdeu a chance de entender isso mesmo. Quanto mais Deus pede, mais Deus dá. Oh, glória, traze-me agora, bendito seja o seu nome. Se Deus está pedindo agora, Ele está te dando agora, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que Ele te pediu para fazer, Ele vai te dar agora, bendito seja, recebe pela fé, vai tomando posse pela fé. Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Oh, glória a Jesus, meu Deus, pão na mão. Irmãos, pão é uma coisa preciosa. Você já viu como é que o pão é feito? Eles tiram trigo, colhem o trigo depois que planta, depois que o trigo é tratado, que ele é banhado pelo sol, que ele cresce, eles colhem o trigo, mas o grão de trigo é duro feito pedra. Oh, glória, é duro mesmo o grão de trigo. Aí eles colocam na eira, e na eira tem um boi, que amarra no boi uma pedra, e o boi começa a passar. E o boi vai passando e a pedra vai esmagando atrás. Oh, glória. Eita, ai, hostia. E dói, machuca. O grão de trigo vai, meu Deus do céu, começa a machucar, porque tem uma pele que tem que sair. Sabe que pele na garganta faz a gente tossir. Tem que tirar aquela moinha, bendito seja Deus. Tem que rasgar a moinha. É um processo para fazer pão. Depois que a moinha está toda largada, ele coloca na peneira, dá uma sacudida assim, olha, o grão sobe e desce, e a moinha vai. O vento sopra. O vento está soprando aqui, ó. Tem
moinha saindo. Bendito seja Deus. Deus não trabalha com a moinha. Tem que tirar a moinha para Deus poder trabalhar. Bendito seja Deus. Tem que tirar o que está por fora. A aparência tem que sair. Deus trabalha com o que está por dentro. Depois que a moinha sai, e isso machuca tanto às vezes, ele coloca debaixo da mão aquela pedra que o moinho vem esmagando tudo e quebra o trigo, quebra a estrutura do trigo, arrebenta todo e ele vai ficando aquele pozinho. Passa uma vez, tá bom não, passa a segunda vez. A palavra diz em Isaías que ele se assenta como purificador de ouro e ele fica olhando o cadinho, aquela concha cheia de ouro está no fogo e o fogo tá derretendo tudo e o ourives fica olhando assim, olha, para a superfície do ouro. E a palavra diz que enquanto não refletir a face dele, enquanto a escória, a sujeira, a impureza não descer, porque a impureza é pesada, ela é de baixo, agora o ouro é precioso, fica em cima. Enquanto ele não olhar e ver a glória dele, e não ver o rosto dele, não está bom e não está pronto. Bendito seja Deus. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. O que Deus quer é que você se pareça com Jesus. O que Deus quer é te dar um coração como o de Jesus. E se você estiver disposto a receber este coração, então se submeta ao processo de produção de coração nesta manhã. Uma vez eu fui reclamar: Senhor, está doendo, Senhor, está machucando, Senhor, meu Deus, Senhor, por que comigo? Senhor, é tanta pancada. Oh, Senhor, e o Senhor olhou para mim e disse: está reclamando? Eu digo: estou. Está doendo? Eu digo: está. Eita glória! Aí o Senhor deu uma risada. Pense, mãe, fica desconcertado. E o Senhor está rindo de mim na oração. Estou. Por quê? Porque você não sabe o propósito. Oh glória! O propósito só acontece no processo, mas é depois do processo. Por que, Senhor, esse esmagamento todo? É porque eu vou fazer pão. Eu vou fazer pão e você é duro feito trigo. Tem que te quebrar. Eita, é o Samuel Mariano que canta, né? Eu vou te quebrar e fazer de novo. Eita, desce a olaria, eu vou te modelar. Oh, recebe a modelagem do Espírito. Recebe a modelagem do Espírito nesta manhã. É para fazer pão, é para fazer farinha boa. Eu não trabalho com farinha grosseira, eu trabalho com farinha refinada. E farinha refinada, ela recebe amor, ela passa no processo, ela geme, ela chora, mas eu estou produzindo farinha de qualidade para servir pão para o meu povo se alimentar. Bendito, eita glória, atea andé, ramacheia. Se Deus vai te usar como pão para o mundo comer, te prepara, passa pelo processo. Porque para produzir pão tem que ter muita farinha. E para produzir muita farinha tem que esmagar cada grão de trigo que tem na tua vida. Traz pão, receba rama. Não reclame da mó, dê glória quando a mó passar. Aleluia. Não reclame do aperto, dê glória. Aleluia. Não pergunte por quê, saiba que tem um para quê. Levante a mão e receba essa palavra. Todas as coisas cooperam, que queiram, que não queiram, para o teu bem, para o bem daquilo que Deus te chamou para fazer. Dos chamados, você que é chamado, glorifique. Você que é chamado, adore. Você que é chamado, receba a compreensão do Espírito. Receba o entendimento que vem do Espírito aqui nesta manhã. Tem uma ciência de Deus desta palavra. É para a tua vida. É para você entender que Ele vai te servir como pão para o mundo se alimentar. Bendito seja Deus. Eita, Jeane, é com você mesmo, Jeane. Assim diz o Senhor. Ele não vai ficar nem um grãozinho duro mais. Eu vou quebrar tudo. Bendito seja Deus. Eita, estou fazendo farinha boa. Farinha de qualidade. Farinha boa. Até farinha de qualidade.
realidade, terra, o processo é meu, diz o Senhor, terreia. O processo é meu, eu me responsabilizo pelo resultado. Não se preocupe, deixa a mão passar para lá e para cá, para lá e para cá. Aproveita a mão para adorar, aproveita a mão para glorificar, aproveita a mão para enaltecer o Todo-Poderoso. Meu Deus do céu, eu não vou levar para casa, Jeane, que se eu levar ele, depois ele me cobra. Bendito seja Deus, traze-me agora também um bocado na mão, de pão na tua mão. Olha, não precisa de muita coisa. Oh, glória a Deus. Um pouco de água, diga comigo, um pouco de água. Diga assim, um pouco de pão. Diga um pouco de água. E um pouco de pão, e tem maravilha na tua vida. Porém ela disse, olha, eu disse a você que essa mulher tem um perfil que eu queria dividir com você. Olha essa mulher. Na crise ela está em busca de lenha. Na crise ela não está em busca de analista, não está em busca de remédio tarja preta. Ela está em busca de lenha. Louvado seja Deus. Adora. Jesus ainda cura o teu psique. Adora, Brasil. Jesus ainda cura de depressão. Jesus ainda... Tem gente, meu Deus do céu, tem gente que procura o psiquiatra da terra, porque há muito tempo que deixou o psiquiatra do céu. Eu não condeno o psiquiatra da terra, mas deixa eu te dizer, ele te espera de madrugada às 3 da manhã para tua terra. Não tem fila, não tem espera. É só dobrar o joelho e derramar a alma. É derramar o joelho e derramar o coração. Como é que você acha que estava Ana? Como é que estava o psique de Ana, o psicológico de Ana, quando ela nem palavras tinha mais na boca, mas ela estava buscando, ela estava no consultório do psiquiatra dos psiquiatras, do psicólogo dos psicólogos, aquele que entende a tua mente, o autor do teu coração, o autor do teu ser, aquele que te conhece por dentro e por fora. Senhor, tu me sondas e conheces o meu coração. Senhor, vê o que está no meu coração precisando ser consertado. E ele trata, e ele faz. Meu Deus do céu. Aí amandasta. Um dia orando, eu disse, Senhor, eu quero me ver. Você quer se ver? Quero me ver, Senhor. Mas é só olhar no espelho que você vai se ver. Eu digo, assim, eu vejo todo dia no espelho. Pense, o cara mais bonito da terra. Oh, glória a Jesus. Aí o Senhor disse, mas você quer se ver? Eu quero mesmo. Você quer se ver como? Eu digo, eu quero me ver como o Senhor me vê. Essa é a questão. Eu não quero me ver como eu me vejo. Eu quero que o Senhor me deixe ver com seus olhos, com as suas lentes. Aí o Senhor parou na oração e disse, você não vai suportar. Eu digo, Senhor, você quer mesmo? Quero. Você não me deu hora, viu? Tá, glória a Jesus. Faça isso não. Deus adia não. Olha, você não vai suportar. Eu disse, Senhor, mas eu quero ver, nem que seja um pouquinho. Eu quero ver, nem que seja um pouquinho, nem que seja pela fresta da rocha, assim, como é que o Senhor me vê. Aí o Senhor disse, nunca mais você vai ser o mesmo, depois que você se vê com os meus olhos. Irmãos, Ele me deu um vislumbre do que Ele via. E eu passei um bom tempo triste. As orelhas murchas, o peso nas costas. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Só Ele lhe conhece. Só Ele sabe a tua alma. Só Ele sabe o que tem que fazer, o que tem que proceder, como precisa proceder. Agora diz o Senhor, eu já vi, agora faz o seguinte por mim, o que é? Me faz do jeito que o Senhor quer que eu seja e eu não sou. Meu Jesus do céu, faz do jeito que o Senhor quer que eu seja e eu não sou. Tem oração que Deus tem prazer em ouvir, sabia? Aquela oração que você diz, Senhor, eu quero mais intimidade contigo, eu quero te conhecer, Senhor.
Ah, Senhor, me deixa mais perto do teu coração. Deus ama isso. Senhor, me faz mais parecido com o Senhor. Senhor, me faz do jeito que o Senhor quer. Ah, Deus ama essa oração. Faz essa oração nessa manhã. Diga, Senhor, Senhor, me faz do jeito que o Senhor quer que eu seja. Me dá utilidade, Senhor. Me faz um instrumento útil nas tuas mãos. Essa viúva na crise está buscando lenha. Essa viúva na crise está tendo encontro com o homem de Deus. Essa viúva na crise está ouvindo Deus pedindo a ela: traze-me, peço-te. E pede pela segunda vez, e até aqui ela não reclamou. Até aqui ela não reclamou e não protestou. Mas ela sabe, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. A mulher até para falar glorifica o Deus dos céus. Vive o Senhor teu Deus. É uma estrangeira, não está na aliança. É uma estrangeira, nunca foi à escola dominical. É uma estrangeira, não vai a culto de doutrina. É uma estrangeira, ela só conhece de ouvir falar. Mas ela percebeu: aqui está a presença. Aqui está a presença. Neste lugar está a presença do Deus vivo. E ela diz: vive, ele vive. O teu Deus não é Baal que está morto, não é o Deus de Jezabel, não é o Deus de Acabe, não é o Deus Astarote, não é Deus Astarote. Ele está vivo, ele tem olho e ele vê, ele tem ouvido e ele escuta, ele tem mão, está estendida para operar, para fazer, para restaurar, para levantar, para tratar, para modelar. Ele é todo poderoso, ele é o Deus vivo. Vive o Senhor teu Deus. Coisa boa é quando o verdadeiro Deus é o teu Deus. Oh, aleluia, eleja o Senhor teu Deus nesta manhã. Diga: o Senhor é o meu Deus. O Deus verdadeiro é o meu Deus. O Deus eterno é o meu Deus. O Senhor teu Deus. E ela diz que nem um bolo, aleluia, nem um bolo, irmã, nem de maçapuba não. E de milho também não. E de macaxeira também não. Oh, glória. Já sabe o que é que eu gosto, né? Se me convidar já sabe. Não precisa de glacê. Aleluia, de chantilly, é? Oh, glória, bendito seja Deus. Oh, com um copinho de café resolve. Aleluia, nem um bolo tenho, Senhor. Senão somente, diga comigo, um punhado. Faz assim na mão, senhora. Diga assim: um punhado de farinha numa panela. Fala de novo assim: um punhado. Um tiquinho, como diz o Nordeste, um tiquinho, um punhado de farinha na panela. Oh, glória a Deus, que aperto que está essa mulher. E ela diz assim: um pouco, faz assim, um pouco de azeite numa botija. Oh, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa agora? Aí anda, rala. Eu tenho um boleto para pagar, não sei nem como. Anda, ei, Adá, está falindo, não tem um aluguel do mês. Ei, mas desempregado, a porta está fechada. Oh, aleluia, eu vou passar o Natal e não vai ter ceia. O tempo da roupa nova chegou, mas a minha roupa vai ser velha mesmo. Eita, ilha, mandia. É tempo de dificuldade, de aperto, ela está dizendo. Eu me recordo que passei um tempo de dificuldade. E naquele ano, Jeane não tinha roupa nova. Nem para o Natal, nem para o Ano Novo. Os meus pais tinham se separado. Estávamos em casa sozinhos. Eu, o Edilson e o Erison. O Erison tinha 8 anos. E não tinha roupa nova. A gente sempre ganhava, cada um, uma camisa, uma calça para o Natal, idem para o Ano Novo. E naquele ano eu fui orar, já era crente. Tinha uns 14 anos. Fui orar: Senhor, só tem... Só tem um pouquinho de farinha na panela. Um pouquinho de azeite na botija. E o Senhor disse: me conta o que é que você quer. E eu disse: Senhor, todo ano eu ganho uma camisa para o Natal. Eu não quero ir para a igreja cultuar o Senhor no dia do teu aniversário com a roupa velha. Não é orgulho não, Senhor, é que é o teu aniversário. Aí ele me disse assim: me diz o que é que você quer. E eu disse: eu quero uma camisa nova. E ele disse: mas como assim? Qual é a cor? Fala a cor. Aleluia. Diz os detalhes.
Fala para mim como é que você quer. Irmãos, eu comecei a dizer, ele mandou. Quando Deus manda, fala. Quando Deus manda, obedece. Creia. E eu saí contando tudo o que eu queria. Dali uns dias, um amigo que ganhava muito bem, trabalhava numa grande indústria, disse: vamos comigo a Maceió, eu vou fazer feira. Eu estou precisando de alguém para ajudar a carregar as compras. Tu me ajuda? Eu digo: eu vou. Oh, glória a Deus. Estou na crise, mas não vou ficar no quarto. Eu estou na crise, mas eu vou procurar lenha. Bendito seja Deus. A gente comprou tudo que tinha ali no antigo Hiper Bom Preço, e tinha uma parte que era de comida e tinha uma parte que era de roupa. Quem lembra? Oh, glória a Deus. Depois que a gente fez a feira, ele foi olhar a roupa nova, andou para cá, andou para lá, e não é que eu encontrei aquela camisa que eu tinha pedido ao Senhor em oração. Estava lá, eita, chega, brilhava, parecia uma pérola, aleluia. E eu olho a camisa, olho para cá, olho para lá, e olho as coisas, e vamos embora. Eu dizia: mas eu não tenho dinheiro, só tem um tiquinho, um pouquinho de farinha na panela, só tem, Senhor, olha, um pouquinho de azeite na botija. E quando chegamos em casa, a gente descarregou o táxi, colocamos a feira toda lá, aquela feira que ele fazia por mês inteiro, ou até mais do que isso, lá na cozinha. E quando eu fui embora, ele pegou um pacote e me entregou. Disse: aqui é teu. E eu olhei, eu disse: isso aqui é meu? Ele disse: é. Aí eu disse: mas eu não te ajudei para receber nada. Ele disse: eu sei, mas o Deus que me mandou te chamar para fazer a feira me disse que tinha que fazer contigo. Pode levar que é seu. Quando eu cheguei em casa, que abre o pacote, ele percebeu que eu estava olhando a camisa. E Deus disse: compra aquela camisa para ele. Aquele cinto para ele. Levanta a tua mão. Pode ter só um pouquinho. Pode ter. Há um Deus que está provendo nessa manhã a tua vida. Há um Deus que está provendo nessa manhã o teu coração. Há um Deus que está visitando o teu lar. Há um Deus que visita as tuas finanças. Há um Deus que está operando aqui nesta manhã. Ele está tratando com a tua vida. Ele marca este encontro com você. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Eu vou comer e morrer. Mas assim diz o Senhor: vai comer, mas não vai morrer. Assim diz o Senhor: vai comer e vai viver. 2026, 2027, o decreto é de morte. Há um Deus que muda decreto dessa manhã. O decreto diz que não vai. Eu fecho a sepultura, eu abro o caminho, eu mando levantar, eu dou força para andar, para me trazer o que eu tenho pedido na minha presença. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Elias lhe disse: não temas. Toca no ombro dessa irmã do teu lado assim, diz assim: fica tranquila. Diga assim: fica tranquila, recebe essa tranquilidade da parte de Deus agora. Recebe, em nome de Jesus. Aquieta a tua alma agora, o teu coração. Você está na presença do Deus vivo. Recebe essa quietude, essa certeza agora. Esse ano Deus falou comigo. Eita glória, bendito seja o teu nome. Situações que eu estava passando, vivendo. Teve uma hora que ele chegou perto de mim e disse: me diz quando faltou alguma coisa da tua vida. Me diz quando eu não provi. Me diz qual foi a batalha que eu não estive ao teu lado e na tua frente, à esquerda, à direita, em cima, embaixo. Me diz: eu estou contigo, eu não vou te deixar. Eu sou um Deus de palavra, descansa em mim. A luta pode haver, o vento pode soprar, mas eu estou no barco, diz o Senhor. Não vai afundar. Receba esta presença aí, olha, a convicção dessa presença, a percepção desta presença daquele que está com você. Louvado seja o seu nome. Não temas, vai, Deus está mandando, faze, bendito seja o nome do Senhor. Todo verbo que sai da boca do verbo é verbo de vida. Só vai quem está vivo, só faz quem pode. Diga comigo: só vai quem está vivo e só faz quem pode. Deus te dá vida e Deus te dá poder nesta manhã. Ele te dá poder, revestimento de poder, para que você vá e para que você faça, para que você conjugue o verbo do verbo na tua vida nesta manhã. Vai, faze conforme, do jeito, do modelo,
a tua palavra, faz conforme a palavra, faz conforme você tem dito, faz conforme a tua palavra. Você disse que ia fazer um bolo, você disse que ia fazer alguma coisa, ia preparar para você a farinha misturada com azeite. Pode misturar nessa manhã o pouco de farinha que você tem com o azeite do Espírito que Deus está te dando. Pode misturar, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter o agir de Deus, o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua casa. Prepara, faz, mistura e bota azeite nessa farinha seca, meu irmão, em nome de Jesus. Deus não trabalha com farinha seca, é azeite na farinha que faz a diferença. E bota no fogo do Espírito, mistura a farinha com azeite, coloca no forno do Espírito, vai colocando na presença, vai colocando na presença, vai colocando na presença do Todo-Poderoso. E Elias disse, vai, faz do jeito que você disse, porém, tem sempre um porém com Deus. Porém, receba a sabedoria de Deus. Porém, receba a visão de Deus. Porém, receba a direção no meio da crise. Porém, aprenda a palavra, o princípio da palavra. É do jeito da palavra. É a palavra que vai produzir poder na tua vida. Porém, faze dele primeiro para mim. Levanta a mão e diga assim, primeiro para Deus. Diga assim, a crise não vai me impedir de entregar a Deus o que é de Deus. Diga a Deus o que é de Deus. Diga, a primícia é para o Senhor. Levanta a tua mão e adora. Satanás tem impedido que você entregue a primazia. Ele tem trabalhado na tua mente, é tempo de crise. Deixa Deus no fim da fila. Mas desta manhã receba esta palavra. Receba esta palavra. Capacitação da parte de Deus para primazia para o Senhor. Primeiro Deus. Ele é o alfa. Ele é o primeiro. Ele é o que continua. Ele é o derradeiro. Mas tem que começar por Ele. Tem que ser primeiro para Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás com toda a tua alma e o teu coração e o teu entendimento, com todas as tuas forças. Dê a Deus a primazia, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar a sua justiça, e todas as demais coisas. O reino de Deus é o governo de Deus sobre você. A justiça de Deus é Jesus Cristo, que pagou o preço pela tua alma, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor te dá acréscimo nessa manhã. Ele te dá acréscimo nessa manhã. Pastor, porque Ele está me dando acréscimo? É para você abençoar quem está à esquerda e quem está à direita, quem está à frente e quem está atrás. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Faz conforme a palavra. Traz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Ele diz 2 vezes, traga para mim, que é para você entender. Toca no ombro dessa irmã e pergunta a ela, você entendeu? Porque a Bíblia não repete de graça. Não é para gastar tinta, é para você entender. Glória a Deus. Traze-o para mim. Depois, olha, vai ter depois. Alguém disse que ia morrer, vai ter depois. Bendito seja Deus. Alguém disse que a farinha ia acabar, vai ter depois. Depois farás. Bendito seja o nome do Senhor para ti e para teu filho. Toca em você assim, olha. Diga assim, para mim e para a minha casa. Dá glória para Jesus. Recebe a palavra agora, para mim, Derreia. Eu não sei o que você precisa, não precisa saber, mas o Senhor nos seus depósitos eternos já mandou abrir, vê pela fé. Os depósitos celestiais estão sendo abertos. Calaia. Ei, está chegando, recebe. Está chegando. Bendito seja Deus, está chegando aí. Rasteia, está chegando o provimento da parte do Senhor. Provisão da parte de Deus é para a tua vida, é para a vida do teu esposo, é para a vida da tua esposa e do teu filho e dos teus netos. Está chegando o cuidado de Deus para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, o Deus que batalha com você, o Deus com quem você batalha, o Deus com quem você entra no quarto de guerra e guerreia as vitórias que vêm da parte de Deus, as batalhas da tua vida. A farinha, diga comigo, a farinha da panela não se acabará. Toma posse disso, diga, a farinha
da panela não vai se acabar. Dá glória, porque não vai acabar. Dá glória, Deus está abrindo a fonte. Dá glória, Deus está provendo a tua alma. Quando Agar saiu da casa de Abraão e de Sarai, ela ia levando um pouquinho de pão, ela ia levando um pouquinho de água, mas o pão acabou. A água acabou, o pão acabou, aquela água da vida antiga, aquele pão da vida antiga, da vida de escrava acabou. Bendito seja Deus. Ela coloca o menino a um tiro de pedra e se afasta, porque mãe não quer ver filho morrer. E ela diz: para que eu não veja morrer o menino. Mas o menino chorou. O menino, lágrima de crente, irmão, bendito seja Deus, contou a história. Lágrima de crente, lágrima de crente move o coração de Deus. A Bíblia diz que Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela falou de pé, de igual para igual. Maria, irmã de Lázaro, foi aos pés de Jesus e ela fez a mesma oração: Senhor, se tu estivesses aqui, oh glória, meu irmão não tinha morrido. E derramava lágrima. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E alguém olhou e disse: ele chorou pelo luto. Foi não, ele chorou porque Maria chorava. Ele sabia que Lázaro só dormia. Quando ele dissesse sai para fora, ele sairia. Mas o choro de Maria e o teu choro nesta manhã, eita, mexe com o coração de Deus. Mexe com o coração de Deus. Mexe com o coração de Deus. Aleluia. Oh glória. Oh o derramar do teu coração faz o céu se derramar sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O azeite, a farinha da panela não se acabará. Diga comigo: o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu paro aqui, para não abusar a Jeane. Oh glória a Deus. E ela fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela. Dá um glória aí. Ele, dá outro glória. E a sua casa. Diga assim: muitos dias. O salmista diz: e habitarei na casa do Senhor. Eu gosto da King James atualizada. Por dias que não tem fim. Glorifica. Há um cuidado, Deus, aqui nessa manhã. Mas eu vim falar da campanha do ar-condicionado. Oh, glória a Deus. Eu estou todo suado, feito tampa de chaleira. Aquilo que Deus colocar no teu coração, coloque nesse Pix da igreja. Amém? Apoia essa obra. São 6 máquinas que faltam. Amém, amados? E não é luxo, é necessidade. Amém? Faça um voto. Eu tenho uma causa impossível. Irmãos, eu sempre digo na igreja: irmãos, desafio na casa de Deus é desculpa de Deus para fazer o impossível acontecer. Eu estava ministrando na igreja essas coisas, uma pessoa de outra igreja passou na porta. Aí o Espírito disse: para que eu estou falando contigo. E ela parou, irmão. Porque tem crente que é assim, né? Recebe a palavra onde for. E ela do lado de fora, na esquina, ouvindo a palavra. E ela foi tomando posse. Eu fiz a oração e ela orou no meio da rua. E esqueceu. Glória a Deus. Mas segunda-feira o telefone tocou e ela não atendia. Tocou e insistiu, ela não atendia. Aí alguém procurou ela, disse: o telefone está tocando. Estão dizendo que querem falar com você. Não tinha o seu telefone e ligaram para o meu. E ela disse: querem falar comigo? Liga lá para o escritório. Querem falar com você. E ela liga para o escritório. E dizem: estamos tentando falar com você o dia todo. E ela disse: mas é que eu troquei o número. A minha causa é tão antiga, eu já nem lembrava mais dessa causa. Já estava na última instância, perdida. E alguém disse para ela: perdida não, foi dado provisão, foi dado provisão, foi dado provisão. Ela mandou uma carta para mim dizendo: o impossível Deus fez, o impossível. Eita, recebe a palavra. Deus faz o impossível nessa manhã. Deus faz o impossível na tua vida. Eu não quero arrancar dinheiro de você não, viu? Mas eu quero te ver abençoado. Glória a Deus. Amém, amados. E quem cuida da casa de Deus. Oh, glória, como aquela viúva cuidou de Elias. Com pouco que ela tinha, Deus cuidou da casa dela. Comeu ela, comeu ele,
aleluia, comeu seu filho. Na crise Deus sustenta, e depois Deus alarga, Ele manda abundância de chuva. Bendito seja o seu nome. Oh, glória a Deus. Jeane, querida, muito obrigado. Amém. Se você me der ousadia, eu oro. Eu nunca orei no círculo de oração aqui com vocês e queria orar. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, se você estiver enfermo, receba fé para ser curado. Bote a mão no coração assim, olha. Eu sou um pai de um filho que não nascia. Glória a Deus. E Deus fez nascer. Eu sou pai de outro filho que estava na porta de saída. E o médico dizia assim, não pode voltar para o lugar mais. Da porta de saída para fora. Mas Deus fez um milagre. Foi da porta de saída para dentro. Glória a Deus, porque Ele abençoa antes de passar pela porta. E eu sou pai de um segundo filho. Eu sou pai de uma filha. Depois que a esposa já tinha que arrancar o útero já não prestava mais, com endometriose. Mas o Senhor me disse, eu vou te dar uma filha. Oh, glória a Deus. Eu sou pai da Anne Berraté. Dá um glória para Jesus aí, são 3 milagres. Então, Deus de milagre está aqui nessa manhã. Ei, Ele é o mesmo, Ele manda dizer, eu sou o mesmo. O Deus de Elias é o Deus dessa igreja. O Deus de Elias é o teu Deus, diga. O Deus de Elias também é o meu Deus. Pai adorado, Pai querido, Pai santo. Eu não marquei essa agenda, foi o Senhor que marcou. A Jeane nem sabia e eu também não, Senhor. Oh, glória a Deus. Mande a minha, mais tela andaraia. Menias, tu contempla, Senhor, nessa manhã. Eterno, o teu servo, a tua serva, o teu filho, a tua filha, Senhor. Pai, que conforme a tua palavra está na tua presença, Senhor. E derrama a alma e derrama o coração diante de ti. Nós oramos ao Deus do impossível. Nós oramos ao Deus que vai além da crise, que é maior que a crise. Nós oramos ao Deus que de punhado de farinha faz multiplicação, que de restinho de azeite abre a fonte. Pai, vai mudando o quadro de alguém. Glorifica o teu nome nesta manhã. Oh, glória. Senhor, é tempo de presente. Abre os depósitos eternos agora. Derreia. Oh, glória. Elias foi um presente para a viúva de Serepta. Espírito de Deus, tu és o nosso presente. Te derrama agora, Senhor. Pai, esta pessoa que padece de enfermidade, eterno de Israel, em nome de Jesus agora. Pai querido, tu és Yahvé Rafá. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Pelas pisaduras do Senhor já fomos curados, já fomos sarados. Eite candeias tarete calandaria matecalatica menecamatireia ratui candeias tia anderea netecaticalaias tia. Libera a tua palavra agora, Pai querido, sobre esse câncer, sobre a metástase. Necanchereba camanaia. Libera a tua palavra agora, Espírito de Deus, sobre esta mente depressiva. Espírito Santo do Senhor, libera a tua palavra agora sobre esta pessoa presa na prisão psicoquímica da tarja preta e do ansiolítico. Libera a tua palavra agora, eterno Deus de Israel, sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o lar. Deus de resposta, és o Deus desta igreja. Quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo. Toda opressão que vem das trevas, toda opressão que vem do adversário da nossa alma, quebra agora, destrói pactos. Espírito de Deus, este bando de demônios que tem perturbado a mente, que tem perturbado a alma, o coração lá, o casamento, derriba agora a fortaleza do inferno, em nome de Jesus. Aviva a fé, aviva a comunhão, aviva a presença, Pai. Este coração ainda duro, Senhor,
Senhor, no meio desta farinha, Senhor, aonde ainda tem grãos duros, ainda onde tem grãos duros de trigo que precisa ser quebrado, meu Pai querido, ainda tem pele de moinha que precisa ser retirada. Opera nessa manhã, vai passando, vai passando, vai passando, vai movendo, vai moldando, vai ajustando para a tua glória, para o teu louvor, para a exaltação do teu nome, porque o Senhor trabalha, o Senhor capacita, o Senhor provê, o Senhor levanta e o Senhor cuida. Bendito seja o teu nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Você que está em casa e crê, põe a mão no coração, ministro sobre a tua vida. Ser curado agora. Enfermidade terminou, enfermidade acabou. Sai com todo o teu sintoma. Coluna, volta para o lugar. Coração, recebe vida. Sangue, recebe força. Em nome de Jesus agora, pulmão. Em nome de Jesus, ser curado, ser curada. Ai, a camatica lá da em nome de Jesus, vida. Em nome de Jesus, força. Em nome de Jesus, vigor. Sejam renovados os teus dias. Em nome do Senhor. Alguém disse: vou comer e vou morrer. Senhor, muda o decreto agora. Vai comer, mas vai viver. Vai adorar, vai glorificar. Tem 2026 inteiro para te adorar. Tem 27, tem 28. Até a volta do Senhor. Para o teu louvor, para a tua glória. No nome de Jesus. Porque este povo é teu. Esta igreja é tua. Este círculo de oração é teu, esta obra é tua, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Louvado seja o teu nome, bendito seja Deus. Obrigado, Jeane. Que Deus, minha querida, te abençoe.